Que a gente vai voltar a falar sobre a prisão do empresário que virou réu após a morte da namorada em um acidente. A Suzy Faria, quem está acompanhando essa história, vai trazer para a gente os detalhes agora ao vivo, porque a nossa equipe foi a única equipe de reportagem que conseguiu flagrar o momento em que o suspeito, o acusado, chegava ali na Delegacia de Delitos de Trânsito. Suzy. Pois é, Douglas, ele foi pego lá em Alfredo Chaves, onde estava morando. Por quê? A polícia tinha um endereço aqui de Jardim Camburi dele. Só que ao chegar no local, descobriu que tinha algum tempo já que ele não estava aqui. Tinha um segundo endereço e era lá no município serrano. Então os policiais foram até lá e conseguiram pegá-lo. Ele não resistiu, veio numa boa, como você está vendo aí. Eduardo Faustino, de 37 anos, está respondendo por homicídio doloso, dolo eventual, melhor dizendo, né? Quando você assume o risco de que a sua ação pode provocar a morte ou o dano de alguém. Então, foi o que aconteceu com ele. Nesse decorrer aí, já que foi em fevereiro de 2024 o acidente, até agora com a prisão dele, a polícia conseguiu levantar elementos, evidências, que coloca Eduardo dirigindo o carro, que de acordo com o que falou o delegado, capotou por mais de 100 metros, levando à morte da namorada dele, que estava no banco do carona. E de acordo com o delegado ainda, ele chegou a comentar com pessoas que estavam ali para ajudar no socorro, que não era ele que dirigia, mas era a namorada. Evidência que caiu por terra no mesmo dia, porque quando os bombeiros foram desencarcerar a Emília, ela estava presa ao cinto de segurança no banco do carona. Então, uma primeira mentira que ele tentou emplacar já ficou ali naquele local, ele não pôde se defender. Agora, o curioso que fala o delegado, outra evidência que coloca ele dentro do carro é um dispositivo eletrônico, que pode ser um celular ou um relógio de uma empresa, que é feito para, no momento de desastre ou queda, fazer uma ligação para o serviço de emergência. E foi isso que aconteceu quando o carro capotou. Imediatamente o celular, o relógio, fez um contato com o 190 e o operador teria ouvido o áudio que seria dele ainda dentro do veículo, porque o acidente tinha acabado de acontecer. É uma segunda evidência. Agora, o que impressiona mesmo é saber que esse homem tem muita passagem pela polícia, inclusive por dirigir embriagado, e ainda, mesmo depois do acidente, dirigia bêbado, provocando outros acidentes. Vamos acompanhar a reportagem aí para você ver o que explica o delegado ainda mais sobre esse caso. Eduardo Saldino, 37 anos, chegou por volta das 7 horas da manhã na Delegacia de Delitos de Trânsito. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão solicitado pelo advogado de acusação junto ao Ministério Público e acatado pelo Tribunal de Justiça. Eduardo foi preso em Alfredo Chaves hoje de manhã. Participaram da prisão os policiais da Delitos de Trânsito e também o delegado Maurício Rocha. O episódio em que ele está envolvido aconteceu no início de 2024. O carro em que ele estava capotou diversas vezes numa estrada de Anchieta, matando a namorada dele, a cerimonialista Emília Oliose Breda, de 25 anos de idade, à época. O acidente foi causado por imprudência, velocidade excessiva. Ele conduzia um veículo de alta potência, ele perdeu o controle do veículo, capotou esse veículo por diversas vezes e numa extensão territorial de 110 metros. Ele também estava com sintomas de uso de bebida alcoólica. Na época, Eduardo teria dito a testemunhas que Emília dirigiu o veículo, versão que caiu por terra no mesmo momento. Testemunhas afirmavam que o investigado ele alegava não ser o motorista, sim o carona. Porém, isso aí foi elucidado pelo do Estado do Espírito Santo, porque durante o socorro às vítimas, eles narraram que a vítima, que foi a óbito, que é a Emília, ela estava fixada no cinto, sentada no banco do carona. Então, naquele mesmo momento, a gente já identificou que o Eduardo era o motorista e não a Emília. O delegado também destaca a ajuda vindo da própria Emília. Um dispositivo eletrônico que ela usava acionou o 190 no momento do acidente. A vítima portava equipamentos de uma empresa de telefonia e essa empresa tem convênios com as forças de segurança para que em sinistros de trânsito
com o impacto de veículo ou de queda, faça um acionamento para o 190. Direto automático. Então, nesse caso, o CIODES foi informado tanto da localização do sinistro de trânsito, bem como é aberto o áudio do aparelho. Então, o operador do CIODES, ele conseguia ouvir ao fundo da ligação uma voz masculina. Era inaudível, mas isso aí já dá indícios de que ele se encontrava dentro do habitáculo do veículo e deve ter saído de forma voluntária de dentro do veículo. De acordo com o delegado Maurício Rocha, a ficha criminal de Eduardo Saldino não é pequena, não. Só para vocês terem uma ideia, ele já foi preso por porte ilegal de arma de fogo, por posse ilegal de arma de fogo, por posse e porte de entorpecentes e já foi preso pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, enfim. Agora, o que causa mais revolta é que, apesar do acidente que ele provocou, que matou a namorada dele, ele continuava dirigindo, mesmo com a habilitação suspensa, ele continuava dirigindo embriagado. E olha, provocou acidentes assim, viu? Tanto no norte do estado como aqui em Vitória também. Inclusive, em um desses acidentes, o delegado falou que houve uma perseguição e que o Eduardo acabou sendo preso e, quando foi detido, estava com sinais de embriaguez. Pós-crime, no qual ele foi preso hoje, ele colidiu num veículo, fugiu com sintomas de embriaguez. Nesse ano de 2025, ele foi preso por embriaguez e desobediência e também por posse de arma de fogo. O advogado dele esteve na delegacia. Fernando Ottoni informou que só vai se pronunciar novamente sobre esse assunto assim que tomar conhecimento dos elementos que levaram à manutenção da prisão preventiva do cliente dele. Dessa operação que teve aí de você ser vítima a ser culpado do acidente? Douglas, tentamos falar com ele para que ele desse a versão dele sobre o que aconteceu. Mas se ele nem compareceu durante todo esse período à delegacia, respondeu às intimações feitas pelo delegado, imagina falar com a gente, né? Infelizmente, então, não conseguimos saber dele a versão para toda essa situação que culmina agora com a prisão pelo acidente que matou a namorada. Douglas? Obrigado, viu, Suzy, pelas suas informações. Vamos acompanhar, né, o desfecho dessa história a partir da chegada dele ali na delegacia.